do próximo mês, né, que está chegando na semana que vem, tá bom? Então, eu vou começar aqui trazendo o conceito de como ah, se geram contas a pagar e a receber dentro do SAP Business One. A partir disso, a gente vai evoluindo até chegar no recebimento desse dinheiro, né, e no pagamento das nossas obrigações. Bom, deixa eu até abrir aqui. Dando o tempo da gente chegar no bancário, eu vou estar usando o add-on da Invent nesse nosso treinamento, tá bom? Então, se você aí é nosso cliente e tem Skill, por exemplo, a gente pode trazer um treinamento bancário também com os add-ons da Skill, mas no treinamento de hoje eu vou estar usando o Bank Plus. Mas vamos lá. Bom, vamos começar com contas a pagar, que é o que acaba gerando mais demanda de lançamento, né? O contas a pagar, ele pode ser gerado a partir de alguns documentos. Eu vou transitar dentro de todos eles. O documento principal que gera o contas a pagar é a nossa nota fiscal de entrada. Eu vou acabar entrando num termo um pouco mais técnico para vocês entenderem como que o SAP funciona, tá? E o porquê que gera-se o contas a pagar aqui através da nota fiscal de entrada. Bom, todos sabemos que o SAP ele é um sistema 100% contábil. Logo, todo documento que transaciona alguma coisa dentro do sistema, ele tem um lançamento contábil por trás. Então, olhando esse lançamento contábil, a primeira linha indica para a gente que houve um crédito de R$ 550 contra o fornecedor. É esse lançamento, é esse lançamento que gera o contas a pagar, tá? Então, o primeiro documento que a gente vai olhar é a nota fiscal de entrada. Pode haver situações onde a nota fiscal de entrada não gerou o contas a pagar. E eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, tá bom? Na real, vamos aqui, ó, esse aqui é um excelente exemplo. Essa nota fiscal, se eu levar, né, como regra o lançamento contábil manual, olha lá, o fornecedor a gente creditou apenas R$ 150, sendo que o total da minha nota é 300. Por quê? Porque houve um adiantamento vinculado a essa nota fiscal de entrada. E aí, a gente consegue visualizar aqui no layout, né, que realmente existe um adiantamento vinculado, o que acabou levando ali um total a pagar apenas de R$ 150, ou seja, ele teria que gerar um contas a pagar apenas de R$ 150 nessa nota. E aí, vamos lá. Olhando para esse exemplo, a gente já consegue transitar em outro documento que gera contas a pagar, que é a nossa fatura de adiantamento. Ó, a fatura de adiantamento, se eu visualizar o lançamento contábil dela, ela tem que creditar o fornecedor para poder gerar o contas a pagar. Então vamos lá dar uma olhadinha, ver se foi esse o movimento que ela fez. Perfeito, ó. Ela creditou o fornecedor e debitou a conta de adiantamentos a fornecedores. Como o treinamento não é contábil, eu não vou passar disso, tá? Só de demonstrar o crédito e o débito que acaba gerando esse contas a pagar. Então, aqui no momento, nós já vimos duas formas de gerar um contas a pagar, que é a nota fiscal de entrada ou uma fatura de adiantamento. Muita gente já sabe, mas o óbvio, muitas das vezes, ele precisa ser falado, tá? O pedido de compra, ele não gera financeiro. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, ele não tem o lançamento contábil para mim disponível. O botãozinho aqui de lançamento contábil também está desabilitado. Por quê? Porque o pedido de compra, ele é apenas uma previsão. Eu não posso colocar como previsão um efetivo, né? Transformar a minha previsão em uma obrigação, que seria o contas a pagar. Então,
partindo dos documentos de marketing, os únicos documentos que vocês vão gerar contas a pagar no processo de compras é a fatura de adiantamento e a nota fiscal de entrada. Existe outra forma de eu gerar o contas a pagar? Sim. E eu vou demonstrar agora para vocês. Deixa eu pegar um fornecedor aqui que não tenha saldo devedor para a gente poder visualizar isso, tá? Deixa eu filtrar por fornecedor. Gabi Maldonado. A Gabi Maldonado, ó, o saldo da conta dela é zero. A gente não tá devendo nada para ela. Houve até um contas a pagar, né, contra ela, mas já foi pago aqui. Então, o saldo atual desse fornecedor é zero. Beleza. Partindo das informações que eu informei, que os documentos de marketing demonstrado, a nota fiscal de entrada e a fatura de adiantamento, elas geram contas a pagar por conta do lançamento contábil, qual seria a próxima forma que a gente tem de fazer esse lançamento de contas a pagar? Seria o próprio lançamento contábil manual. Não, como boas práticas, não é muito utilizado, tá? Porque quando você lança através do lançamento contábil manual, você acaba perdendo rastreabilidade. E você não tem a nota vinculada a esses contas a pagar, por exemplo. Mas aqui a gente tem que demonstrar como a ferramenta funciona. Então, para vocês gerarem um contas a pagar avulso, vamos dizer assim, você pode vir aqui em Finanças, Lançamento Contábil Manual. Ele vai abrir aquela telinha do lançamento contábil manual. E aí aqui eu vou fazer uma demonstração, né, rápida, vou colocar tudo como hoje e o vencimento. Não vou deixar hoje também, vou deixar tudo com a data de hoje. Vou colocar aqui, ó, contas a pagar avulso. E aí eu posso ignorar as outras informações, ou se for relevante para sua empresa, você pode colocar o REF1, REF2, colocar uma observação um pouco mais detalhada, mas no meu caso aqui tá ótimo do jeito que tá. O que que eu vou fazer? Quando você faz um lançamento contábil manual e você clica aqui na bolinha para procurar, ele, por padrão, vai buscar apenas as contas contábeis, tá bom? Então aqui, ó, eu só estou vendo conta contábil. Poxa, mas eu queria selecionar o fornecedor. Não foi assim que eu acabei de aprender? Que para eu gerar um contas a pagar, eu tenho que creditar o fornecedor? Bom, para que você consiga abrir a lista de fornecedores, de parceiros de negócio, na verdade, né? Porque aqui você também poderia criar um contas a receber, você vai apertar o Ctrl e clicar na bolinha. E aí mudou a lista. Agora a gente está tratando de uma lista de parceiros de negócio. Vou colocar aqui o código da Gabi Maldonado e já trouxemos a Gabi aqui para a linha, tá bom? Vou gerar um crédito ali, né, para gerar um contas a pagar de R$ 1.000 contra ela. E aí, como a gente está fazendo um lançamento contábil manual, para que eu consiga fechar essa operação, eu preciso debitar, né? Porque a gente segue a norma internacional de contabilidade, né, que se baseia nas partidas, o método de partidas dobradas. Para todo crédito há um débito. Então, a gente precisa colocar a conta contábil de débito aqui. Por isso que acaba sendo um pouco mais complexo de estar fazendo isso, tá bom? Eu vou colocar aqui que é uma conta de despesa. Gabi Maldonado, ela é a gerente da... Não, não, não é gerente não. A gente vai fazer um reembolso aqui, vai ser despesa com alimentação. Então a gente vai gerar um débito aqui contra a despesa de alimentação. Quando eu clico aqui no campo débito, ele já copiou, ó, eu coloquei 100, vou botar 1.000. Pronto. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Ó, ao clicar no campo, quando ele está em branco, ele já puxa o valor exato do crédito que você definiu. Se eu quisesse gerar um contas a receber aqui, bastaria eu selecionar um cliente e
fazer um débito ao invés de um crédito, tá bom? Eu poderia debitar a conta do cliente e creditar uma conta de receita, que aí a nossa operação estaria correta. Vou adicionar esse lançamento contábil manual. Ele diz que eu não posso alterar depois de adicionar, tudo bem. Maravilha. Adicionei o meu lançamento contábil manual. Se eu abrir aqui o cadastro da Gabi, olha lá, agora nós temos um saldo de menos 1.000 contra a Gabi Maldonado. Vamos aproveitar aqui, então, vamos fazer todas as operações. Vamos gerar uma fatura de adiantamento para ela e vamos gerar uma nota fiscal também. E aí a gente depois faz a baixa desse contas a pagar, para a gente ver na prática. Agora a gente já fez a parte teórica, vamos dar uma olhada na parte prática como funcionaria. Eu vou gerar um pedido de compra contra ela para a gente ter essa rastreabilidade, tá bom? Cadê Gabi? Perdão. Ah. Vou selecionar um item genérico, vai ser no valor de R$ 2.000. Maravilha. Perdão. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Pronto. Beleza, lancei o pedido de compra no valor de R$ 2.000. Esse pedido não gerou um contas a pagar. Se eu abrir o cadastro da Gabi, ela está lá com R$ 1.000 apenas de saldo, mas eu já consigo visualizar os 2.000. Ah, ele subiu para 2.200 porque eu coloquei um código de imposto que prevê IPI. Então ele incidiu mais R$ 200 nesse pedido. Poxa vida. Ai, meu Deus, perdão. Eu tô me livrando, tô me curando de um resfriado. Achei que ia estar 100%, mas pelo visto não, né? Mas vamos lá. Gerei o pedido de compra. Através do pedido de compra, eu vou gerar aqui um adiantamento para fornecedor. Só que eu vou gerar um adiantamento de apenas R$ 1.000, tá bom? Eu vou adicionar esse adiantamento. Perfeito. Se eu abrir agora o cadastro da Gabi Maldonado, eu preciso ter, ó, R$ 2.000 de saldo. Agora eu tenho R$ 2.000 a pagar a Gabi, tá? Porque a fatura de adiantamento, ela gera o contas a pagar. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vou abrir o mapa de relação, vamos dar uma olhadinha como que tá. O meu pedido segue em aberto e a minha fatura de adiantamento, ela foi gerada no valor de R$ 1.000. Eu ainda não paguei. Eu vou faturar, eu vou dar entrada, na verdade, na nota dela de R$ 1.200 apenas. Depois, os outros 1.000, ele vai se resolver no dia que a gente pagar o adiantamento e vincular na nota. Só para a gente conseguir visualizar todas essas pontas e vendo que todas elas se encontram no mesmo lugar no final. Bom, aqui, né, eu vou ter que diminuir esse valor, eu vou ter que diminuir ele para R$ 1.000. Com isso, vou colocar aqui o número da nota do fornecedor, estou escriturando a nota do fornecedor, tá? Vou adicionar essa nota fiscal. Perfeito. Essa nota fiscal, ela creditou a Gabi Maldonado. Então, se eu olhar agora, Gabi, temos R$ 3.100 de saldo a pagar para a Gabi, que foi criado. Ó, vamos abrir aqui o saldo, clicando na setinha.
E a gente consegue ver o porquê que existe esse valor. Ó. Houve um lançamento contábil manual, que é o LC, um adiantamento, que é o AT, e uma NE, que é uma nota fiscal de entrada. Os três movimentos geraram um contas a pagar, tá bom? Só vou demonstrar rapidinho que o mesmo conceito a gente se aplica para contas a receber e no final a gente vai trabalhar a baixa deles. Bom, vamos lá. O contas a receber ele segue o mesmo padrão. O pedido ele não gera contas a receber. O que gera contas a receber é nota fiscal de saída, fatura de adiantamento de cliente e o lançamento contábil. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo. Deixa eu ver um parceiro de negócio que esteja sem saldo para a gente movimentar ele aqui juntos. Beleza, esse cara não tem saldo, tá? Vou copiar aqui o código dele. Vamos gerar um pedido de venda e a gente faz o mesmo movimento. Maravilha. Item genérico. E ano de 2000. Beleza. Então, eu vou gerar o meu pedido aqui agora. Ah, perdão. Campo de data de entrega. Ótimo. Perfeito. Então, o nosso cliente Transpetro, ele já tinha um valor aqui de pedido de venda em aberto, mas de saldo ele não tem nada. Então, a gente vai gerar dois contas a receber. Vou gerar um adiantamento para o cliente, vindo, né, do pedido de venda. Vou apenas faturar não, né, gerar o adiantamento de R$ 1.000. E aí um ponto que eu não falei lá no contas a pagar, a gente consegue visualizar aqui, né, que a condição de pagamento, você define aqui na aba contabilidade. Então, a condição que você definir, ele vai respeitar para gerar o contas a receber ou a pagar com as parcelas que você predefiniu. Eu posso deixar diversas condições já cadastradas, assim como eu poderia colocar na mão, tá? Então, eu poderia manter aqui o à vista e clicar aqui em prestações, perdão. Eu não habilitei o manual. Ah, tudo bem, mas aqui eu consigo manusear, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma condição de 4 vezes. Isso aqui eu vou conseguir fazer. 30, 60, 90, 120. Porém, não era isso que eu queria. Eu queria. Pera aí. Respeitando. Tá, vamos lá. Eu vou gerar ele 30, 60, 90, 120. E a forma de pagamento vai ser do Banco Itaú. A forma de pagamento, falando de cobrança, né? Porque agora a gente está falando de contas a receber, ela é extremamente importante, porque se você emite boleto, você precisa colocar a forma de pagamento boleto bancário, porque há toda uma parametrização baseado na forma de pagamento para que você consiga emitir boleto, seja ele automático ou manual. Então, é importante colocar a forma de pagamento. Hoje a gente não vai gerar boleto, tá? A gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai tratar só contas a pagar e a receber, mas a gente vai ter sim um treinamento completo de cobrança, remessa, renegociação, toda essa parte bancária mais detalhada.
Então aqui para mim eu vou deixar esse Itaú e vamos seguir. Eu vou adicionar essa fatura de adiantamento. Maravilha. E agora, para seguir o nosso exemplo, né? Eu vou atualizar aqui. Vou gerar uma nota fiscal de saída apenas no valor restante, que foi de mais R$ 1.000. Mesmo conceito da aba contabilidade. Se eu quiser trocar a condição de pagamento, eu venho aqui e eu defino. E aí, o que eu estava querendo mostrar para vocês, que eu acabei não demonstrando, é aqui, né, quando eu coloco uma condição 15, 30, 45, eu queria que fossem 3 vezes, mas não fosse 15, 30, 45. E eu não tenho cadastrado. Para não criar lixo eletrônico de cadastrar uma condição que talvez seja específica, você pode clicar aqui ó, na prestação e colocar o jeito que você quiser, tá bom? Então eu posso dizer que eu quero 5 vezes e eu defino as datas que eu quero aqui, tá? Então eu posso colocar que a primeira vai ser amanhã, a segunda vai ser no dia primeiro e eu posso definir manualmente as minhas datas de recebimento, tá? Se vocês quiserem cadastrar a regra para ele já puxar bonitinho, também é possível. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui na prestação é definir o valor. Ele não precisa ser o mesmo para todos. Então, eu posso dizer que a primeira parcela é 50% do valor. Perceba que aqui embaixo ele só vai deixar eu atualizar quando tiver zerado. Eu não posso ter divergência de valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10%, 10 e fechou. Deixa eu colocar 20% na última. Então eu disse que 50% do valor vai ser pago amanhã, 10% vai ser pago no dia primeiro, mais 10 no dia 2, 10 no dia 3 e no dia 4 fecha com os 20%. É possível também mudar por valor. Então, isso você pode definir direto aqui, né? Direto na escrituração da nota, ou pode deixar essa condição já cadastrada, pré-definida. Se quiserem treinamento também de como criar condições de pagamento, forma de pagamento, a gente traz. Posso trazer isso para vocês em outro webinar. Só garantir aqui, ó, já está com a nota. Deixa eu adicionar essa nota fiscal de saída. Perfeito. Deixa eu abrir o lançamento contábil. Perceba que para exemplos parcelados, ele fez vários débitos contra o cliente. Isso é um movimento comum, é um movimento padrão. Porque para que a gente consiga ter uma data de vencimento diferente, o lançamento contábil, ele precisa estar dessa forma. O sistema já reconhece o parcelamento, né? E já faz essa quebra de linhas. Se eu fosse criar manualmente e quisesse que fosse mais de uma parcela, eu teria que seguir o mesmo padrão. A gente vai fazer isso. Então, nesse momento, o nosso cliente Transpetro, ele está com 2.600 a receber. O que é esse 2.600 aqui? Ó, ele traz para a gente exatamente igual a gente viu, ó, lá no lançamento contábil, várias linhazinhas, porém, o número da nota é a mesma, é o mesmo, tá? Então, o acúmulo dá para a gente entender que aqui nesse dia, né, antes da gente gerar o adiantamento, o saldo acumulado era zero e ele foi se acumulando até chegar a R$ 2.600. Vamos só fazer um lançamento contábil de R$ 400 em 2 vezes e aí a gente já parte para a baixa do contas a pagar e a receber.
Beleza, então, mesmo padrão aqui. Vou colocar contas a receber. Avulso. Ctrl, cliquei na bolinha. Encontrei o meu cliente Transpetro. Nós havíamos creditado o fornecedor, então aqui nós vamos debitar o cliente. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou gerar duas linhas, perdão. Eu vou gerar duas linhas do Transpetro no valor de R$ 200. Cada uma com data de vencimento diferente. Então, uma para amanhã, quer dizer, uma para hoje e uma para amanhã. Perdão. E aí, para fechar, né, nossa partida dobrada, eu preciso creditar uma conta contábil para que a gente consiga adicionar esse lançamento contábil manual. Receita de vendas. Cliquei ali, ele já trouxe os R$ 400. Eu vou só adicionar. Maravilha. Deixa eu abrir lá. Nosso parceiro de negócio. Transpetro. Pronto, temos 3.000 a receber do Transpetro. Percebam, vou até colocar aqui, ó, o outro fornecedor, um do lado do outro, para vocês conseguirem identificar que quando é um saldo devedor, né, ele fica com um sinal negativo. Então, isso significa que a gente deve a Gabi R$ 3.100. Se a Gabi tivesse com R$ 3.100 positivo, significa que a Gabi tem R$ 3.100 de crédito, tá bom? Então, pode ter sido proveniente a uma devolução de nota ou alguma operação aí que acabou gerando um crédito para a Gabi. Mas como ela está com saldo negativo, isso aqui corresponde-se a um saldo devedor. E aqui, né, é o que a gente tem a receber da Transpetro. Maravilha. Então, essas são todas as formas que a gente tem de gerar um contas a receber. Eu acho. Não, deixa eu ir no contas a pagar. Deixa eu fazer a baixa do contas a pagar e a receber. E depois eu acho que eu vou trazer ainda uma transação recorrente aqui para vocês. Acho que dá pra gente. Vai ter tempo pra gente dar uma olhada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vambora. Como eu disse, né? A gente está usando o add-on da Invent para estar fazendo o controle bancário. Então, o nosso contas a pagar e a receber, a gente vai usar por dentro da solução do Bank Plus. Vamos falar de cobrança primeiramente, né? Dentro aqui de cobrança, eu vou abrir o contas a receber. Como a gente não está falando de emissão de boleto hoje, eu não vou abrir a central de impressão de documento. A gente vai tratar ali uma baixa manual de um contas a receber. Como seria isso, tá? Mas quando eu trouxer o webinar bancário completo, aí a gente consegue entender também que como que influencia, como funciona, como que o KNAB ele acaba simplificando essa rota aqui. Deixa eu colocar a data do documento com a data de hoje. E aí ele tem que trazer só o que a gente lançou. Maravilha. Quando eu filtrei aqui o contas a receber apenas com os documentos lançados hoje, ele trouxe todos os documentos da Transpetro, quebrando por linha também. Tá vendo aqui, ó? A nota fiscal de saída é a mesma, ó. Aqui é o mesmo lançamento contábil, mas são duas parcelas. E aqui tem, ó. Primeira, a parcela um, né? É a parcela 2. Aqui é a mesma coisa, são quatro parcelas. Eu vi que ali alguém levantou a mão.
eu achei interessante. Deixa eu dar uma olhadinha, acho que vale a pena. Deixa eu dar uma olhada lá. Não costumo parar para responder no meio Ó, mas o Marcos levantou a mão, mas não escreveu. Então, Marcos, escreve aí a sua dúvida, que depois eu venho aqui e eu tiro ela, tá bom? Beleza. Então, ele listou para mim todos os contas a receber. Como que funciona a baixa dele, tá? Eu vou mostrar algumas possibilidades de baixa do contas a receber. A forma mais simples. Ixi, o mouse bugou? Pera aí. Desconectou. Acho que caiu a internet. Espero que vocês estejam me ouvindo. Voltou. Maravilha. Então, como que a gente faz a. Ixi, fechou aqui. Pronto. Como que a gente faz a baixa do contas a receber? Usando a ferramenta aqui, basta eu selecionar as contas. Selecionei, eu vou vir aqui no botão agora, inserir, e eu vou definir se eu estou tratando aqui de um recebimento de dinheiro, né, já que eu estou fazendo ele de forma manual, ou é uma transferência bancária. Cheque, geralmente a gente não usa mais, mas daria para usar também. Eu vou usar aqui a função transferência, tá? Eu vou dizer que foi transferido para minha conta. Cadê minha conta? Cadê minha conta do Itaú? Deixa eu pegar o código dela aqui certinho. Boa. Então, ó, foi transferido para minha conta do Itaú na data de hoje. Eu posso colocar uma referência, mas não é obrigatório. Eu vou colocar aqui, ó, transferência bancária. E vou dar OK. Fazendo isso, só aguardar. Ó, ele já saiu aqui o contas a receber na nossa tela. Se eu olhar o cadastro da Transpetro, ele tem que ter diminuído ali, né? Se eu não me engano, foi 400. Foi isso, ó. Voltou para 2.600. Então, aqui por dentro do Bank Plus, é bem simples eu fazer a baixa do contas a receber. Basta eu selecionar e dizer qual é o tipo de recebimento. Agora, se eu fosse fazer essa baixa por dentro do SAP, é bem simples também. Eu posso, vou mostrar duas formas diferentes. Eu posso abrir o documento em questão. Então, esse documento ele tem um total a receber de R$ 1.600. E baseado nesse valor, quer dizer, baseado nesse documento, eu vou clicar aqui ó, nessa moedinha chamada meio de pagamento. Se eu fizer isso, ou eu posso clicar aqui do lado também, tá? É a mesma função. Se eu fizer isso, ele já abre a tela de contas a receber e já me direciona para o pagamento. Vai funcionar da mesma forma. A diferença é que aqui eu poderia direcionar um cartão de crédito, por exemplo. Se eu paguei, se eu recebi, né? Se ele pagou no cartão de crédito, eu poderia referenciar o cartão de crédito. Não está previsto o cartão de crédito hoje no nosso treinamento, mas eu acho um treinamento bem interessante. Poucos sabem como que funciona a, a função de cartão de crédito do SAP. Se vocês tiverem interesse, comentem aí, tá bom? Vou colocar aqui transferência também, né? Vou colocar minha conta do Itaú. Definir qual foi a data, mesmo padrãozinho que nós visualizamos lá. Referência. Aqui existe um atalho, tá? Se vocês clicarem dentro e apertarem Ctrl B, ele coloca o valor total. Se a baixa fosse uma baixa parcial, eu poderia só colocar um valor parcial. Ele manteria o restante em aberto. Percebam que ele marcou todas as parcelas, tá? Eu estou aqui
basicamente fazendo a baixa de todas aquelas parcelas de uma só vez. Essa é a diferença de eu estar fazendo isso aqui de forma direto do documento e abrindo o meio de pagamento. Então, eu vou dar um OK e vou adicionar esse documento. Perfeito. Atualizando aqui a minha nota fiscal de saída, ó, o documento ele encontra-se com status fechado agora. Então, isso significa que nós já recebemos esse valor. Se eu abro o mapa de relação, eu consigo ter exatamente essa visibilidade. Foi recebido. Se foi recebido, tem que diminuir 1.600 lá da Transpetro, né? Pronto. Só temos 1.000. Para a gente fechar, vou mostrar uma outra forma de a gente fazer a baixa desse contas a receber, que é abrindo o próprio contas a receber do sistema, que é aquela telinha que a gente acabou de ver quando a gente clicou no meio de pagamento. Aqui, como que vai funcionar? Eu vou ter que procurar o meu cliente, que eu quero visualizar o que tem aberto para ele, né? E fazer a baixa. Era Transpetro. A Transpetro, nesse momento, tem apenas um contas a receber, ó, que é proveniente de um adiantamento. Se eu quiser, cara, isso é muito legal no SAP, né? Se eu quiser visualizar o documento de adiantamento, eu clico aqui. E ele vai abrir para mim aquele documento que originou esse contas a receber. A internet está. Eu não sei se ela. Espero que vocês estejam me ouvindo. Parece que travou aqui. Bom, deixa ele recarregar aí. E aí, né, como eu estava dizendo, a gente tem algumas formas de a gente tratar esse financeiro, seja ele contas a receber ou contas a pagar. Fizemos a baixa do contas a receber pelo Bank Plus, fizemos a baixa do contas a receber direto do documento final, né, poderia ser o adiantamento ou a nota fiscal de saída. Deixa eu fechar o SAP aqui, eu tô achando que alguma coisa rolou, mas fácil fechar e abrir de novo. Maravilha. E agora, por fim, deixa eu demonstrar como que a gente faz essa baixa manual, né? Pelo horário, a gente não vai conseguir falar de transação recorrente, mas não tem problema. A gente marca uma outra agenda para isso. Enquanto vai abrindo ali, né? A transação recorrente, ela é bem interessante, né? Porque a gente consegue deixar regras de repetição de lançamento, seja lançamentos contábeis ou documentos recorrentes, conta de luz, conta de água, ou até mesmo documentos que é algum acordo que você tem, que você quer que o sistema te lembre o lançamento desse acordo mensalmente. Isso é bem legal, a gente consegue através da, da transação recorrente. Mas vamos lá. Banco, contas a receber, contas a receber. Vou abrir aqui o cadastro da Transpetro e ele mostrou para mim que eu tenho apenas um contas a receber no valor de R$ 1.000. Marquei o contas a receber, aí eu tenho que clicar lá, ou no saquinho de dinheiro aqui, ou na moedinha aqui em cima. Beleza, trouxe aqui é o mesmo padrão que a gente viu, que é para baixar é a mesma telinha. Então, eu vou definir qual foi a data desse recebimento. Qual foi a conta, né? A conta bancária, vamos colocar aqui a do Itaú, mas eu poderia colocar do Santander. A referência desse recebimento não é obrigatório. E no campo eu posso apertar Ctrl B, que ele preenche automático. Ok, vou adicionar esse contas a receber.
Feito isso, nós quitamos tudo que tinha em aberto para a Transpetro. Saldo da conta dela agora é 0. Não preciso fazer todas as baixas para o contas a pagar. Por quê, pessoal? Porque é o mesmo conceito, tá? O mesmo conceito de a receber é o mesmo conceito de a pagar. Então, eu tenho as mesmas possibilidades. Eu posso realizar um pagamento através direto da nota, através do Bank Plus ou através do contas a pagar nativo do sistema. Então, vamos quitar aqui o pagamento de uma só vez pelo contas a pagar nativo. Contas a pagar. Vamos abrir o cadastro da Gabi Maldonado. E ele traz para mim aqui, ó, os 3 lançamentos em aberto. Eu posso baixar tudo de uma única vez, tá? Selecionei todo mundo. Vou clicar lá na minha moedinha, ou clicar aqui no saquinho de dinheiro. Transferência bancária vai estar saindo da conta do Itaú. Qual é a data? Hoje. Ctrl B. Ok. Vou adicionar esse pagamento. Feito. Gabi Maldonado, agora não devemos absolutamente nada para ela. Então, quitamos o nosso contas a pagar. E aí, deixa eu mostrar aqui o saldo da nossa conta bancária, né? A gente movimentou a conta do Itaú. Se eu olhar o saldo dela no dia de hoje, deixa eu filtrar só o dia de hoje. Ó, a gente consegue ver o saldo, né, de tudo que a gente pagou e tudo que a gente recebeu para essa conta. E aí você consegue ter um saldo acumulado, né? Tem diversos relatórios, claro, que você consegue fazer ali, tirar o extrato da conta bancária, mas a gente já consegue ver o reflexo de todas as operações que a gente realizou direto aqui na conta do Banco Itaú. Bom, eu vou dar uma olhada no chat agora, vou ver se tem alguma pergunta aí para poder interagir com vocês. Vou deixar a tela aqui compartilhando. Vamos lá. Aline Diniz. Gostaria de deixar uma sugestão, um treinamento sobre processo de importação, analisando o processo de início até o fim. Cara, perfeito. Com certeza a gente vai levar isso em consideração, Aline, e vamos trazer um webinar desse processo aí de importação, tá? Até como fazer a adição lá, né? Eita! De como a gente fazer a entrada da DI de forma correta. A gente consegue trazer sim. Vamos levar isso em consideração. A Milena, vocês acharam interessante, né? O treinamento do cartão de crédito. Vamos levar isso em consideração também. É importante vocês comentarem o que que vocês têm de dor também, para que a gente traga, né? Esses são os primeiros, então vocês estão vendo que são coisas bem mais simples, mas que são importantes de serem faladas e a gente trazer esses temas. Conforme os temas vão avançando, a gente vai trazendo coisas mais específicas e mais avançadas também. O de cartão de crédito, aqui eu vou anotar cartão de crédito e o de importação. A gente vai trazer isso. Rodrigo Anzai. Rodrigo, meu xará. Precisamos de um webinar desses, mas com PDV e operação com cartão de crédito com seleção automática lá em Vente para SAP B1. Então, ô Rodrigo, eu posso trazer sim um webinar de conciliação de cartão. A questão é que, como é um treinamento SAP nesse momento, eu tô focando nas funções nativas do sistema. Para trazer um PDV, não é impossível, a gente consegue trazer sim, mas eu acredito que a gente vai trazer isso um pouco mais para frente, tá? Se muita gente pedir,
a gente se movimenta aqui e a gente consegue trazer um treinamento é, meio que simulando a realidade da importação, da integração do cartão de crédito. É possível sim a gente fazer esse treinamento também. Sobre o treinamento, a pagar a receber, alguma dúvida? Vocês sabiam que todas essas eram as três possibilidades de geração de contas a pagar e a receber dentro do sistema? Peterson, quais outras formas de extrato bancário disponível? Podemos criar consulta específica? Podemos sim, cara. A gente tem alguns relatórios aqui dentro do sistema, né? De forma nativa mesmo. Você tem várias formas de você ter o extrato. Eu não vou tirar todos eles, né? Mas tem aqui o extrato da conta do Razão, que você pode tirar ele, selecionar a conta bancária. Ele vai te dar um extrato. Mas a consulta ela é muito bem-vinda. Inclusive, muito provavelmente, nesse mês agora de junho, eu vou trazer um webinar ensinando a criar relatórios, a criar consultas usando a IA para isso. E aí vocês vão ter, cara, vocês vão, a mente de vocês vai abrir de uma forma que o céu é o limite a nível de consulta dentro do sistema, tá? E vocês terão autonomia de fazer isso sozinhos. Então, é possível criar o seu próprio extrato ou é possível você usar os relatórios nativos do sistema. O próprio Bank Plus, ele tem um nativo que se chama análise financeira. E aí você pode configurar ele bonitinho para ele te trazer a informação que você quer. Tá? Acho que aparentemente vai interagindo aí quem quiser fazer pergunta, que eu vou respondendo. Eu queria entrar em outro tema, aproveitar esse tempinho, mas não vai dar tempo. Perdão, pessoal. Essa tosse tá acabando comigo. Não vai dar tempo de entrar em algum outro tema um pouco mais específico, tá? Inclusive, fora a criação de relatório, se para vocês for interessante também um treinamento só mostrando relatórios do sistema, a gente pode fazer também. Acho que é super bem-vindo. Aqui, ó, que eu informei, ó. O análise financeira dentro do Bank Plus, você consegue criar o seu perfil de relatório aqui e dizer qual é o tipo de análise que você quer, se você quer o intervalo, né? Se é o previsto ou apenas o realizado. Então, como a gente está falando de extrato, aí teria que ser apenas o realizado. Funciona bem, cara, funciona muito bem. E aí, depois que você configura o perfil, né, você consegue executar e ele traz bonitinho aqui na tela para você as informações. Ó, não sei nem quais foram os filtros aqui, mas ele traz bonitinho, né? Se estiver tudo lançado certinho, como se fosse um extrato mesmo, trazendo todos os créditos, todos os débitos e créditos contra a conta bancária que você escolher. Então, a análise de fluxo dentro do Bank Plus funciona muito bem já. Relatório é a cereja do bolo, de fato. Relatórios, por isso que eu vou trazer, né, esse treinamento de como criar seus relatórios, porque até durante uma implantação do SAP Business One, a gente sempre deixa o relatório lá para o fim, né? Porque o SAP ele tem muitas possibilidades de criação de relatório. Você pode criar a visão que você quiser. Então, a gente sabe que, baseado na sua expectativa, a gente consegue entregar, seja o que for, visto que a nossa ferramenta de criação de consulta ela é muito forte. Relatório no SAP de contas a pagar já baixado, considerando multiempresa, é disponível? Sim, você consegue ver sim um relatório de despesas, né? Aí, nessa própria análise financeira. E aí, se você, perdão, se você tem acesso a mais de uma empresa e a configuração é para ignorar, né, que você colocou uma empresa padrão, ele vai trazer o resultado consolidado. Mas isso entra novamente também em você pode criar o seu próprio relatório. E aí você pode criar ele com as informações que você quiser. Não faltem.
Eu acho que vai ser o próximo treinamento, inclusive, pessoal. Eu não temos a data ainda, mas vai ser agora em junho. Venham, venham, porque eu tenho certeza que vai agregar demais no dia a dia de trabalho de vocês. Porque as vezes que eu demonstrei, né, e ensinei as pessoas a como usarem, a como criarem essas consultas, né, tendo o apoio da IA, o dia a dia de trabalho ficou muito mais leve, porque é, é isso. O céu realmente é o limite. Vocês podem criarem o que vocês quiserem. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Eu acho que não vai ter mais pergunta, né? Ficamos aguardando sobre consultas. Perfeito, Peterson. Cara, muito obrigado a todo mundo. Desculpa aí por essa tosse que me atrapalhou. Inclusive, foi por isso que a gente remanejou a agenda que estava prevista para segunda para hoje.